Religião pra quê? Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Você está aqui mais uma vez no canal Jaime Gomes FT. É isso mesmo. E o que significa FT, Jaime? Filosofia e Teologia. Aqui nesse canal você vai encontrar assuntos diversos dentro dessas temáticas aí, que dá pano para manga, né? Filosofia, teologia, são duas áreas aí muito amplas, né? Embora muita gente pense que é antagônica entre si, mas na verdade não é, elas se complementam. Religião para quê? Para que seria religião? Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando para vocês a respeito de um texto da Bíblia que eu acho que vai casar direitinho com esse título que eu coloquei aí, sabe qual que é? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que é um texto muito conhecido aí no meio cristão, de várias denominações aí. Eu já vi muitas pessoas pregarem, mas não da forma correta do que deve ser realmente esse texto. Vamos ver? Vamos ler comigo o texto? Ele diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, Jesus, quando ele está fazendo essa declaração aqui, ele está falando da religiosidade dos tempos dele. Veja que interessante. É muito complicado, né, você falar hoje em dia de religião, que é um tabu tremendo. É ou não é verdade? Eu tô com uma colinha aqui para poder dizer algumas coisas aqui para vocês, e eu espero que você reflita bem no que vai ser dito aqui, porque é muito comum na nossa sociedade atribuir rótulos às pessoas, não é verdade? Alguns rótulos são de fato necessários, por uma questão de identidade. Outros, porém, são altamente pejorativos e preconceituosos. Você concorda com isso? Eu também concordo. Seja como for, necessários ou não, os rótulos às vezes não representam aquilo que as pessoas são. E isso tem muito na internet, não é verdade? São alcunhas sociais que nem sempre condizem com a verdade. Você sabia disso? Bem, todos, sem exceção, creem em alguma coisa. O que seria, por exemplo, a afirmação assim: Deus não existe, senão uma ideia no qual se crê? Veja bem, quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, a gente precisa entender isso à luz do contexto dos dias de Jesus. Quando Jesus diz assim: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele está falando justamente do cansaço da religião. Porque os fariseus faziam da religião judaica um fardo, um peso para as pessoas comuns da sua época. Pensa, por exemplo, nas exigências dos rabínicos da época de Jesus. Não pode, por exemplo, andar mais de 2.000 cúbitos no sábado, porque você estaria infringindo uma lei do Talmud. Você não poderia, por exemplo, andar com um lenço na mão no dia de sábado, por exemplo, a não ser que o lenço estivesse preso na roupa. Aí já não seria mais um lenço, seria parte da roupa. Com essa declaração que eu fiz de alguns costumes dos judeus, foi exatamente o que Jesus quis dizer na sua figura de linguagem, lá em Mateus 23, 24, quando ele diz assim: guia cegos, vocês coam mosquito e engolem um camelo. Já ouviu essa declaração de Jesus? Isso é muito sério, não é verdade? Religião. Muitas pessoas hoje em dia elas querem se afastar da religião, porque a religião hoje em dia, infelizmente, ela acabou virando um meio de comércio. Você sabia que o filósofo francês René Descartes, ele tem uma frase muito interessante para aquelas pessoas que descreem em Deus e aquelas pessoas que acreditam em Deus. Ele diz assim: o homem, dizia ele, deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. A religião ela não é feita de dogmas que você tem que acreditar sem se perguntar e sem questionamento nenhum. Não, não é isso. Há várias passagens na Bíblia Sagrada que diz para você perguntar, para você questionar. Por exemplo, ponham-me à prova, diz o Senhor. Está lá em Malaquias. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Está lá no livro de Isaías. O que Jesus quis dizer então com o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Bom, você sabe o que é um jugo? Jugo é aquela coisa que você coloca nos bois, como aquilo que eu vou te mostrar agora na imagem que está mostrando aí para você. Isso daí é um jugo.
O jugo não tem como propósito para colocar a carga em cima dos dois bois para poder aumentar o peso. Pelo contrário, tem por objetivo equilibrar o peso. Esse é o papel do jugo. Há uma passagem aqui nas Escrituras que eu gostaria que você comparasse esse jugo suave e esse fardo leve de Jesus Cristo, comparando com Mateus capítulo 23, verso 4, em que Jesus dá uma severa repreensão para os judeus dos tempos dele, dizendo assim: os judeus, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você sabe o que é esses fardos pesados e difíceis de carregar dos tempos de Jesus? As tradições dos anciões e dos escribas e fariseus. O que é um fardo hoje, pesado e difícil de carregar? É esses fardos que muitas igrejas, muitas religiões impõem para que você alcance uma cura, uma bênção de Deus. Põe um copo com água na televisão, para essa água ser abençoada. Vem aqui, você que está cansado de problemas da vida, você que está com problema no casamento. Olha, deposita tanto na conta, faça um sacrifício, 7 sexta-feiras, campanha disso, campanha daquilo. Sabe, essas coisas que a religião impõe, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada? Isso é fardo pesado, porque não está de acordo com as Escrituras. Certos tipos de costumes que muitas igrejas, muitas religiões impõem. Você sabia disso? Tem um livro também que um padre escreveu, o nome dele é Carlo Maria Martini, e o historiador italiano Umberto Eco. Ele escreveu um livro. Eu vou só apenas citar para você, para que você pesquise em que creem os que não creem. Pergunta muito interessante. E é um livro complicadinho, mas é muito interessante. Fica aí a dica, caso você queira deixar de se apegar aos dogmas, às religiões que você encontra por aí, não é verdade? O filósofo, por exemplo, Voltaire, ele tem uma frase muito interessante, que ele disse assim: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. E você começa a imaginar as pessoas falando que é possível. Eu posso questionar, a religião pode ser questionada ou eu tenho que aceitar tudo? Lógico que pode ser questionada. Por exemplo, questionar corretamente é a forma mais apropriada de alcançar o entendimento. Mas veja, isso não significa que todas as dúvidas são produtivas. Ou em alguns casos, algumas perguntas são mal formuladas ou mal intencionadas. Perguntas estas que um certo palestrante estava dando uma palestra e um jovem muito agressivo interrogou, perguntando assim para ele: o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? Ao que o professor respondeu: estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Já dizia o provérbio popular: perguntas idiotas, respostas cretinas. Eu tenho também, vou citar para você um economista do século XXI, o Robert Reich. Ele é um ex-economista que ajudou muito na família da Hillary Clinton, uma mulher que foi candidata à presidência dos Estados Unidos em alguns anos atrás. Ela disputou com Trump. A Hillary Clinton, que ia ser presidente norte-americana, o economista dela tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: o maior perigo que enfrentaremos no século XXI não será o terrorismo, as epidemias patológicas, a pobreza ou a fome ou as guerras, mas sim a crença religiosa. O Marquês de Sade, do século XVIII, é um grande libertino, ele tem uma frase também muito pesada. Ele diz assim: a religião é a fonte do despotismo. Aquele que diz acreditar em Deus pode e deve fazer perguntas. Isso foi dado pelo Criador. Salmo 34, verso 8, você pode encontrar lá. Tá? Provai e vede que o Senhor é bom. Tá bom? Examinai as Escrituras. Jesus pede para não acreditar em tudo que as pessoas dizem por aí. Ele pede para você examinar as Escrituras também. E não deixar que um vocabulário bonito de um líder influente possa dirigir a sua vida. Admito que vários líderes religiosos têm muito mau testemunho, mas veja, eu fico me perguntando hoje em dia, esse negócio de religião, no que os jovens estão se inspirando?
Creio que não seja num apóstolo Paulo, também creio que não seja num Pedro da Bíblia Sagrada. Bom, os jovens de hoje, eles se inspiram, por exemplo, num Mark Zuckerberg, e eles também se inspiram muito naquele cantor famoso, Justin Bieber. As meninas não querem mais se parecer com o caráter de Maria, elas querem se parecer com Beyoncé. O ideal de vida hoje não é ter uma renúncia de São Francisco, e sim o sucesso do Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Claro que sim. Sua vida foi chata, ele não deve ter 7 bilhões de dólares, Zuckerberg, e seus 500 milhões de seguidores pelo mundo todo. E a pergunta que fica hoje é: aonde está o teu tesouro? As pessoas, elas costumam pensar em religião de forma muito pejorativa, não é verdade? Eu até acredito que as pessoas muitas vezes são ateias por causa da religião. Tiago disse assim: você acredita que Deus é um só? Eu creio que muitos cristãos acreditam que Deus é um só, em 3 pessoas. Mas Tiago faz um questionamento filosófico muito interessante. Ele diz assim: você crê em Deus? Faz bem, pois até os demônios creem e tremem. E a pergunta para esse texto é: você acredita em Deus de que forma? De que maneira? Como um demônio? Há muito falsos dilemas por aí. Se por um lado os que dividem a ética entre crentes e ateus, por outro há os que dicotomizam conhecimento entre obscurantismo, no caso dos crentes, e o intelectualismo, que no caso dos ateus, por exemplo. Não é comum em muitas faculdades ver professores altamente céticos transformando os alunos num púlpito-alvo cativo. A sala de aula torna-se um púlpito e a atividade docente um meio catequético. Eu não estou aqui falando de um padre que, por exemplo, durante uma missa ruim, e sim um acadêmico cético que usa várias aulas para convencer os alunos de que Deus não existe. Porém, contraditoriamente, este mesmo acadêmico, ele diz assim, que não existe Deus, mas o assunto da não existência de Deus é ou não é um assunto religioso? Essa atitude pedagógica de negar a religião na sala de aula, por exemplo, digamos assim, falar praticamente da não existência de Deus é um contrassenso curricular. Você sabia disso? Parecem monges medievais proibidos de falar de sexo no convento, mas que gastam várias aulas condenando o pecado do orgasmo, por exemplo. Ora, o que é isso senão a temática que eles mesmos proibiram? Um caso a se pensar, não é mesmo? Já dizia o ensaísta, jornalista Karl Kraus, ele tem uma frase muito interessante, que ele disse assim: há imbecis superficiais e imbecis profundos. Eu vou dar alguns dados aqui para que você possa avaliar bem. Esses dados são de alguns anos atrás, não é tão atualmente. Mas ele é do Instituto Barna de pesquisa na Califórnia, Green Bay, Califórnia. E esse estudo apontou que 93% das residências possuem um ou mais exemplar da Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Dos entrevistados, garantiram que 12% garantiram ler as Escrituras diariamente. Todos os dias, 38% recorriam a ela momentaneamente em períodos de necessidade. 57%, por exemplo, confessaram que passaram mais de uma semana sem ler a Bíblia. 31% acreditam que o dito popular "Deus ajuda quem cedo madruga" está na Bíblia, enquanto na verdade não está. Veja, 48% das pessoas acreditam que o livro de Tomé faz parte do cânon sagrado das Escrituras. Dá para acreditar numa coisa dessa? 58% dessas pessoas entrevistadas desconheciam quem foi que pregou o Sermão da Montanha. Certamente eu ficaria com vergonha se, desconhecendo esses dados, um ateu apresentasse ao público no debate. O estereótipo que muitos religiosos apresentam dos descrentes é de pessoas que negam por desconhecer. Mas os dados mostram que isso nem sempre é verdade. E a pergunta honesta que eu faço é: se os ateus negam, mesmo conhecendo, os crentes que demonstram menor conhecimento, creem baseado no quê?
Você lembra, por exemplo, do Nietzsche? Eu cito muito Nietzsche, não é verdade? O Nietzsche, ele escreveu um livro interessante, eu tenho ele aqui, Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é um profeta persa, e assim diz Zaratustra, ele tomou emprestado essa frase, assim diz, da própria Bíblia. Na Bíblia você não encontra assim diz o Senhor? Pois é, o Nietzsche, ironicamente, escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é um profeta que sobe uma montanha e ele passa 30 anos da vida dele meditando, estudando e meditando. Quando ele desce dessa montanha, prega para as pessoas no mercado a transvaloração de todos os valores. Jaime, o que é isso? É a destruição de todos os valores morais e éticos que a religião ensinou durante tanto tempo. E ele também desce para poder dizer que Deus está morto e das cinzas de Deus nasce o Übermensch, que a gente diz em alemão, o além do homem, ou, numa tradução aportuguesada, o super-homem. É o homem que se supera numa sociedade sem Deus. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos inauguraram um programa de fácil acesso ao crédito, que colocou mais combustível no comportamento consumista das pessoas. As pessoas hoje elas são muito consumistas, não é verdade? Isso faz com que estrague também, de certa forma, a religião. Sabe por quê? E na disputa pelo consumidor cliente, potencialmente, a partir dos anos de 1980 a 1900, uma vez que as organizações religiosas também sejam ligadas a práticas econômicas, como, por exemplo, dízimo, oferta e práticas patrimonial, e a emergência dos sistemas de economia globalizada passou a ver as igrejas como um enorme potencial de consumo que também poderia ser explorado. O que nasce, por exemplo, nos Estados Unidos? As mega churches, as grandes religiões, grandes igrejas. Church em inglês significa igreja. As mega churches, grandes corporações, grandes religiões. Então surgiram elas, as teologias da prosperidade, e finalmente os especializados em atender essa nova fatia do mercado. As pessoas agora, os membros da igreja, eles começam a não ser enxergados como membros e servos de Cristo, mas passam a ser vistos agora como clientes de uma agremiação religiosa. Isso é muito complicado. O espiritual supermarket, espiritual marketplace, por exemplo, espiritual customer, spiritual client, um dos grandes perigos que neste contexto de mercado espiritual oferece é exatamente o surgimento do consumidor espiritual. A igreja hoje virou como uma espécie de barganha onde você tem que doar para que Deus possa te dar de volta. Se antes, amigos, a tônica antigamente dos grandes pregadores era: venha a Cristo, você que se sente um pecador. Bom, a nova homilética hoje ela conclama: venha a Cristo, você que tem problemas na empresa, você que tem problemas no casamento, a sua vida profissional. Desfazem a figura soteriológica de Jesus Cristo, Filho de Deus, para dar lugar a figuras de Jesus mais atualizadas, versões mais modernas de Jesus. Você entende? Bom, alguns tratam o Jesus nessas igrejas, por exemplo, como psicólogo, como consultor de negócios, como orientador profissional ou até animador de palco, de auditório. Veja o que um certo militante do ateísmo escreveu na internet. Tudo é de fato permitido? Penso que não. A liberdade de matar pessoas acaba no direito que estas têm de continuar vivas. Numa perspectiva egoísta, isso pode parecer não fazer sentido, mas basta pensarmos em uma perspectiva mais ampla. Se todos matássemos à vontade, as chances de sermos mortos aumentariam. Em última instância, não matar é a melhor maneira de não sermos mortos. As nossas limitações morais são reflexo da sociedade em que vivemos. Para os religiosos, a única fonte de moralidade vem das suas religiões. A educação permite que tenhamos contato com melhores explicações para diversas questões que a religião não responde satisfatoriamente. Ao mesmo tempo que nos permite encontrar maneiras menos violentas de resolver conflitos que poderiam terminar criminosamente. Eu peguei essa declaração de muitos anos atrás
mas ela pode ser aplicada até mesmo nos dias de hoje. Então agora vamos, para encerrar esse vídeo, passo a passo, desfazer esse estereótipo, essa imagem pré-concebida dessas declarações desse ateu. Por exemplo, a liberdade de matar pessoas acaba no direito que elas têm de continuar vivas. E ele ainda diz assim: se todos matassem à vontade, as chances de sermos mortos aumentariam. E, em última instância, não matar é a melhor maneira de não sermos mortos. Isso depende. Se um avião, por exemplo, cai na floresta amazônica e só há comida para 1/3 dos sobreviventes, a morte da maioria aumenta as chances dos demais ficarem vivos. Sendo assim, que código de ética eu aplicaria nessa situação? Dizem que no futuro não haverá água para toda a população humana. Sendo assim, que regra vamos aplicar de sobrevivência? Aumentar as minhas chances de sobrevida? Correr para que outros possam viver ou matar? Neste esquema que ele propõe, não há espaço para o altruísmo. Bom, eu sei que tem muitos ateus e céticos aí que têm sentimentos, mas não é disso que eu estou falando. Mas sem Deus, esses sentimentos são meras circunstâncias, não valem para todas as instâncias. Veja novamente a lógica do internauta ateu. Evitamos matar porque isso aumenta as nossas chances de sobreviver. E antes que alguém objete dizendo que o próprio Darwin, o pai do evolucionismo, admitiu que a solidariedade e o altruísmo não podem ser explicados pela lei da evolução. Vale ainda, não disse que a evolução não tem ainda explicação para isso. Pelo contrário, estas leis evolutivas chocam-se com os princípios morais do altruísmo. O Gênesis não pode explicar, justificar a moralidade. Pelo contrário, podem até ser um contraposto a ela. As nossas limitações morais, disse o ateu, são reflexo da sociedade em que vivemos. Para os religiosos, a única fonte de moralidade vem das suas religiões. De fato, aqui ele admitiu o óbvio. A moral do ateu vem da sociedade em que ele vive. Só faltou dizer, qual sociedade é esta? Pois, afinal de contas, existem várias sociedades. Logo, não tem como ele dizer inquestionavelmente, definir qual moralidade social seria a correta e qual seria a errada. Por exemplo, em qual seria a correta num país como o nosso? Se ele tiver um comportamento de incesto, por exemplo, ou estupro, porque vive e tolera numa sociedade que permite qualquer coisa e sanciona aquilo e ninguém diz nada, ele agiria de acordo com a moralidade da sua sociedade. E também tem outra coisa, ele também comete o erro em dizer que os religiosos veem apenas a religião como fonte de sua moralidade. Existem muitas regras de moralidade que vêm da Constituição do próprio país, do Brasil, por exemplo. E segundo a Bíblia, devemos respeitar essas leis, a menos, é claro, que essas leis se choquem com as regras de Deus. Afinal de contas, a lei do país, a lei do mundo, é uma lei circunstancial e questionável. A lei de Deus, ela é eterna, não é uma lei meramente humana. A educação permite que tenhamos contato com melhores explicações para as diversas questões que a religião não responde satisfatoriamente. Ao mesmo tempo que nos permite encontrar maneiras menos violentas de resolver conflitos. Conflitos que poderiam terminar criminosamente. Ora, é claro que a educação exerce um papel importantíssimo na sociedade, mas se isso fosse tudo, não teríamos jovens universitários praticando quebradeiras e protestos violentos nas universidades, nem trotes igualmente violentos praticados contra calouros em diversas universidades do nosso país, por exemplo. A maior parte da cúpula do nazismo, por exemplo, lá na época de Hitler, foi formada por intelectuais formados nas maiores universidades da Alemanha. Então, educação é importante, é claro que educação é importante, mas educação sozinha não é tudo, meu amigo. Das universidades saem muitos monstros, saem muitos educados, poliglotas e geniais. Não se deixe enganar. Veja, educação também não é sinônimo de moral. O Dr. Zacarias estava dando uma palestra numa universidade americana quando uma jovem muito agressiva o interrompeu dizendo assim: não creio em Deus por causa das coisas ruins que acontecem no mundo. O fato de existirem coisas ruins são a maior prova que eu tenho de que Deus
não existe. O Dr. Zacarias ouviu calmamente o desabafo da jovem e replicou: se existe o bom e o ruim, isso a gente está certo, mas como eu sei que algo é ruim? Certamente porque existe o bom que eu possa tomar por comparação, não é mesmo? Se existe o bom e o ruim, deve existir também uma lei, um padrão que determina o que é bom e o que é ruim. Mas para que isso determine, é preciso que haja uma lei universal. E para que haja uma lei universal, é preciso que haja um legislador universal, que eu chamo de Deus. Mas para você, esse legislador universal não existe. Logo, se não há legislador, não há lei. E se não há lei, não há padrão de certo ou errado. Então seu primeiro ponto fica sem sentido. Como você sabe que o mal é realmente mal? É possível ser feliz sem religião? É possível viver uma vida plena sem religião? Eu creio que é possível, não plena, mas apenas instantes de felicidade. Porque a felicidade eterna, ela só se encontra em apenas uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E felicidade aqui não significa ausência de problemas, muito pelo contrário. Significa que nós podemos passar por todas essas dificuldades ao lado de alguém que sempre vai estar ao nosso lado. Para você que não crê, se for um amigo imaginário, como dizia alguns grandes autores por aí, mas eu prefiro ainda acreditar num Deus transcendente do que acreditar na loucura do ateísmo. Acreditar, por exemplo, que nada vem do nada e que, contraditoriamente, e até uma expressão um pouco forte, pensar que eu sou uma espécie de aborto do universo. Não. Eu prefiro acreditar que existe um Deus que cuida de mim e que também cuida de todos, mesmo diante do conflito entre o bem e o mal que existe no mundo. E essa guerra entre o bem e o mal que existe é para alcançar o seu coração. E você tem o livre-arbítrio para poder decidir quem vai ganhar essa batalha. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like. Nós vamos ter próximos vídeos com temas mais instigantes para poder falar acerca de filosofia, de religião, de Deus e diversos assuntos por aí. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Até a próxima.